continua falando aos nossos corações. Amém? Amém? Eu falei para os irmãos, eu era estéril. E Deus me deu Lara Rebeca. Com 7 meses, ainda no meu ventre, eu descobri que um dos rins dela não funcionava. E quando a médica falou para mim, Lândia, a sua vida é de milagre, mas um dos rins da sua filha não funciona. Ela vai nascer com um problema, vai usar fralda, descartável o resto da vida. E eu peguei o meu carro, convidei o dono da vida a sentar do meu lado, com o barrigão dirigindo ali, meu esposo não pôde estar comigo. E eu convidei Jesus para estar ali sentado do meu lado. E eu saí daquela clínica dizendo ao Senhor, Deus, onde a medicina olhou para mim e disse que eu não geraria, e o Senhor é vida, e me fez gerar vida. E eu sei que o Senhor é um Deus perfeito. E entreguei a minha filha nas mãos dele e devolvi para ele ainda no ventre. E tive que fazer outros exames mais profundos. Com 8 meses, a minha filha estava lá com os 2 rins perfeitos, para a glória de Deus. Larissa ia nascer com microcefalia, síndrome de Down, problema de coração. A medicina me deu um diagnóstico e hoje, para a glória de Deus, ela nasceu perfeita. Ela acorda, ela tem 3 anos, acorda 3 horas, pastor, papai, vamos orar. E ela ainda diz para o pai, pai, de joelho não, com a cara no pó. Eu acho lindo porque eu falei para o Senhor, Deus, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é para ti, nada, Senhor, é meu. E olhando essa palavra, eu aqui sentada no altar, e eu falando para o Senhor, Deus, o que é que o Senhor quer falar para a tua igreja ainda essa noite? Eu já vejo o Senhor falar através dos louvores entoados, das palavras faladas. E o Senhor me conduziu a esta palavra. E o tema que o Senhor me deu nessa noite foi escolhido ainda no ventre. E eu quero te dizer nessa noite que você não veio aqui apenas por um acaso, mas o Senhor te trouxe aqui para te lembrar de uma promessa que Ele te fez. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Eu quero que tu levanta a tua mão aí, direita, profética, e fala para o inferno nessa noite e diga, eu estou de pé. Porque o Senhor me faz estar de pé. Você é escolhido de Deus aqui nessa noite. A sua casa foi escolhida por Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. E é esse o motivo. Que todos os dias eu saí da minha casa, Larissa não estava muito bem. Mas eu não posso esquecer que quem conduz os meus passos é o Espírito de Deus. E enquanto Ele conduz o meu caminhar, a minha casa está guardada pelo aquele que tem o sustentado. E quando o pastor falou que nós iríamos ministrar, separou alguns dos pastores, eu falei para Jesus, Senhor, o que é que o Senhor quer falar? Jesus sabe exatamente o que nós precisamos, porque quando a palavra ela desce dos céus, ela desce primeiro sobre a minha vida para edificar a igreja. E nessa noite eu quero relembrar a você de um profeta que foi escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe. Quem conhece a história de Jeremias entende que
Jeremias foi escolhido por Deus. E aqui no capítulo 1, versículo 4 em diante, o Senhor, ele diz para Jeremias que antes mesmo dele tenha sido formado no ventre, Deus já o conhecia. Deus já o separaria, porque sabia que grande era a missão a qual o Senhor tinha preparado para que Jeremias executasse. E eu te pergunto nessa noite: há quanto tempo que o Senhor te fez uma promessa? Há quanto tempo que você tem achado que a promessa não vai se cumprir na tua vida? Nessa noite eu quero te dizer que o mesmo Deus da vida de Jeremias é o mesmo Deus que escolheu a mim e a você. É aquele Deus que escolheu ainda no ventre, quando tu nem era nada. Ele já era Deus e já sabia o que você seria. Se era homem, se era mulher, Deus saberia por quê? Porque Ele te formou para um propósito aqui na terra. Talvez você esteja frustrada, ou talvez você esteja frustrada até hoje porque tem dado desculpas para o Senhor. Porque temos a mania de falar para o Senhor o que é que nós queríamos. Temos a mania de dar desculpas, assim como Jeremias falou para o Senhor. Quando o Senhor diz: Jeremias, as nações eu já te separei como profeta, Jeremias olhava para o próprio Deus e dizia: mas Senhor, eu sou tão jovem. Sabe a desculpa que você tem dado ao Senhor? Ele sabe até onde vai as nossas limitações. Tem gente aqui, pastor, que o Senhor me mostra que tem vivido uma vida estacionada na presença de Deus, porque tem dado desculpa ao Senhor, achando que Deus não conhece a tua vida e a tua história, achando que Deus ele não sabe até onde alcança os teus pés. Deixa eu te lembrar algo aqui nessa noite para a tua vida. Enquanto a tua mão ela é estendida e não alcança, o Senhor te diz que a mão dele vai muito mais além do que a tua consegue ir. Os teus pés podem até ser limitados a tua visão, mas os pés do Senhor nos faz caminhar em passos largos. O meu pai abandonou a minha mãe. A minha mãe tinha 5 filhos. Estava grávida dos 6. Era tudo pequenininho. E a minha mãe teve que doar. Uma das visões mais difíceis da minha vida, pastor, foi uma oração que Deus me mostrou quando eu nem era nascida. Minha mãe estava no hospital para ganhar bebê enquanto a minha avó cuidava dos demais. E um dia Deus me mostrou a oração que a minha mãe tinha feito dentro daquele hospital. E eu falei: Deus, como a tua soberania consegue ir tão distante? Eu ainda estava no ventre da minha mãe e o Senhor me fez conhecer as palavras dela. E o Senhor dizia assim: porque eu sou onisciente, onipresente e onipotente. E quando o Senhor, Ele me fez entender, pastor, que por mais difícil que foi a minha vida, a minha jornada em Cristo,
Somos 6 e para a glória de Deus, todos servem ao Senhor. Uns pastoreiam, outros cantam, e aqui estamos levando o ID do Senhor até Jesus voltar. Passamos por momentos difíceis das nossas vidas, aonde até fome nós passávamos. Eu lembro que a minha mãe, ela comprava um tecido e fazia roupa, e eu sentava no banco das crianças e não podia me mover, porque a costura era tão frágil que se abria. Mas eu queria ir todo culto com aquela roupinha, sabe, pastora? Porque eu amava ouvir a voz do Senhor. Eu amava ouvir a igreja dando glória, aleluia. Eu amava quando o pastor doutrinava em Jesus, batizava com o Espírito Santo. E com 9 anos de idade o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E um dia o Senhor me fez uma promessa, que Ele iria me enviar a muitos lugares. Só não imaginava que o Senhor me levaria fora do Brasil, aonde me custou algo que machucava dentro do meu coração. Com 5 anos de idade, eu fui molestada e eu desenvolvi uma síndrome do pânico. Não entrava em lugares fechados, não conseguia dormir só. Só que a minha guerra, ela começou ainda no ventre da minha mãe, quando nós fomos abandonados pelo nosso pai. Mas isso não me fez crescer, igreja revoltada. Eu cresci dizendo para Satanás que o Senhor, Ele tinha me escolhido a minha casa para um propósito. Por mais que fosse difícil, eu estava lá. Glória a Deus. Só que aquilo começou a tomar conta de mim. A síndrome do pânico, ansiedade, depressão foi desencadeando. E eu guardava aquilo dentro de mim. Eu entrava para o meu quarto, eu chorava. Eu sempre gostei de conversar com Deus. Eu falava: Pai, eu não sei o que é o amor de um pai, mas vem aqui, papai, eu preciso de um abraço teu. E quando a minha mãe ia trabalhar, eu falava, eu chamava o Espírito Santo para perto de mim. Somos 3 irmãs. E eu começava a conversar com ele, e eu dizia para ele o que a minha mãe estava precisando. E todas as orações que eu fazia era: abraça a minha mãe. Porque a dor era tão grande de ter doado um dos filhos. E se não bastasse, era 5 a carreirinha. E eu fui crescendo dizendo ao Senhor: Deus, eu preciso conhecer quem é o Senhor. Porque eu nasci em berço evangélico, eu nasci, a minha família toda evangélica. E ainda muito pequena eu na igreja. E foi aí que o Senhor fez como Jeremias. E um dia eu falei para o Senhor: Deus, como dói isso dentro de mim, porque me pede de caminhar e ouvir a tua voz. E um dia o Senhor me visitou dentro do meu quarto, e Ele falou: filha, nada que tu passou na tua infância vai impedir aquilo que eu determinei para a tua vida aqui na terra. E uma das missões mais difíceis da minha vida foi quando eu falei para o Senhor, como Jeremias falou: mas Senhor, eu ainda sou uma criança. E um dia o Senhor me apresentou uma holandesa, brasileira, morava na Holanda. E eu atendendo ali na minha clínica de estética, eu sou esteticista, cabeleireira. E ela veio para o Brasil. E ali, quando eu estava fazendo o atendimento,
procedimento nela, o Senhor falava assim: não toca nela porque eu tenho ciúmes. E eu falei para ela, eu falei para Silvia, eu não sei qual é a tua história, mas Deus fala para a tua vida que sente ciúme de você e não te perde por nada. E vai te trazer para perto dele. E ela começou a chorar e falou assim: Ândia, só se for toda quebrada, porque eu amo servir a Deus. Ela era missionária e estava desviada. E ela chorando, com as lágrimas nos olhos de seriedade, ela falava assim: Ândia, eu não consigo voltar, mas se eu voltar toda quebrada, eu fico pertinho dele. E passou-se 5 anos, e um dia Placilda me liga. Estávamos em Pouso Alegre em uma grande missão e precisei retornar, cumprir uma agenda no Piauí. E lá Deus usou uma ovelhinha de cabelo branco. E ela falou assim: filha, tira o passaporte. Estou eu preparando uma viagem para o exterior. Aí foi aí, missionária, onde o que eu prometi ao Senhor pesou. Eu olhei para o meu marido, para minha mãe, chorava. Eu dizia: eu não vou conseguir entrar no avião, porque pela a misericórdia do Senhor, Deus já curou câncer. Eu já vi Deus colocar muitas enfermidades para fora, vidas serem libertas. Mas isso ainda me impedia, porque eu dizia: Deus, de carro eu vou para todos os lugares que o Senhor quiser me levar, mas não me coloca dentro de um avião. E eu chorava abraçada com meu marido, e o Senhor ainda olhou e disse: eu tenho pressa, conta os dias. E ela me ligou e falou assim: Ândia, o médico me deu 14 dias de vida. E se tu não vier aqui na Holanda, eu vou morrer e o meu sangue vai ser requerido das tuas mãos. E aí foi que eu entrei em desespero. E eu passei a noite toda. Voltamos para o sul de Minas. E quando foi meia-noite, a minha filha de 3 anos me abraçou e disse: mãe, eu te amo tanto. E me beijou forte e deitou do meu lado. Quando foi 3 horas da madrugada, o Senhor anestesiou meu marido, anestesiou os demais. Chegou e falou: agora levanta que nós precisamos conversar. E quando o Senhor falou isso, eu já vi que Ele estava triste comigo. E quando eu levantei, eu me ajoelhei e eu já fui contando para o Senhor, porque eu sabia que Ele me conhecia. E eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu não vou. Não é porque eu não me importe, meu Pai, com uma alma, mas eu sou tão machucada. E eu chorei ali. O Senhor dizia assim: filho, olha, nada, tudo isso aí foi para te fazer forte, porque eu vou te usar em uma área onde tu nem imagina. E todas as áreas que o Senhor me leva a vidas que muitas já quase tirando sua própria vida, aonde eu ia para a igreja e o Senhor me fazia ministrar, onde tinha jovens que tinham deixado corda preparada para um culto de despedida. E eu vi o Senhor restituindo, fazendo, e eu falei: Deus, dessa vez eu não vou conseguir. E o Senhor disse assim: filha, você gostou do carinho que a tua filha te fez? Tu pediu e
E eu te dei duas, não foi só uma. Ela está aí perfeita, com saúde. Tu se comoveu com eu te amo, carinho. E por que tu não se compadece com uma das minhas pequenas que padecem? E eu comecei a chorar. E o Senhor disse assim: agora eu vou te fazer sentir todas as dores que elas sentem. E meu marido dormindo, eu andando no meio da casa, ele acordou às 6 horas. Eu estava lá com travesseiros, com as pernas levantadas, os braços, meus ossos pareciam quebrando. E ele levantou e disse: você não dormiu? Eu disse: não consegui. E ele foi orar por mim e falou assim: eu não posso. Deus falou para mim que era você e ele. O que você fez com ele? E eu falei para ele, ele me mandou tirar o passaporte e eu não vou. E ele falou assim: nós vai tirar agora. Sabe o que Deus fez? Pegou um Jeremias pequeno, colocou dentro de um avião chorando. Deixei minhas 2 filhas com o babá, uma missionária. E o Senhor disse assim: olha, tu pega a tua bagagem, tu prepara a mala. E eu disse: Senhor, a despesa é mais de 25 mil reais, não tem como nós ir. Nós tínhamos 65 reais, pastor, na carteira do meu marido. Tínhamos abandonado tudo no Piauí. Porque muitos olham e acham que o bem material vai te segurar aqui na terra. Porque quando o Senhor um dia nos tirou do Piauí, nós deixamos tudo fechado para trás. E o Senhor disse: coloca tuas filhas e a tua mala e vai. E teve pessoas, irmãos, falaram: onde você é louco, vocês estão estruturadas. E o Senhor dizia: olha, eu te formei para ganhar vidas. Vidas estão descendo a sepulturas, vidas estão gemendo. E por causa desse chamado, é porque eu estou aqui para te dizer que Deus te escolheu para um chamado específico. Deus não te escolheu para você ocupar uma cadeira no altar apenas. Deus não te escolheu para você sentar aí apenas, mas colocou nas tuas mãos uma grande responsabilidade. Tem gente morrendo do teu lado. Tem pessoas se acabando do teu lado e tu não tem olhado. Porque o amor de muitos já tem esfriado. Porque a conta no banco já fala mais alto. O carro do ano já fala mais alto. Tem que me gasto muito mais. E o Senhor dizendo assim: olha, aquilo que eu tenho preparado lá é muito maior. Nada você vai poder levar. E eu aprendi isso. Até hoje Deus nunca nos deixou faltar nada. E quando eu falei, vamos tirar o passaporte, e um dos missionários estava comigo e falou: missionário, agora? Eu disse: quando Deus colocar o dinheiro na palma da minha mão, se Ele me der hoje, amanhã eu viajo. Achando que Deus era trabalhava em cima do que eu quisesse. Sabe o que aconteceu, pastor? Recebi uma ligação de uma irmã e ela pediu um pix e disse: irmã, Deus me manda colocar 10 mil na tua conta. E eu comecei a chorar. Eu falei: mas Senhor, eu falei: irmã, só um minuto. Daqui a pouco eu falo com a irmã. Desliguei o telefone e fui para o meu quarto chorar. Depois recebi outra ligação e a pessoa disse assim: Lândia, a sua passagem já está reservada. Você vai passar 38 dias aqui na Holanda, fora do Brasil. E as despesas já foram todas cobertas. Seguro de viagem, seguro de vida, seguro para o exterior, 25 mil reais. Eu olhei para o meu marido, olhava para minha filha lá pulando: mamãe, eu te amo. E eu falava que é o Senhor Deus. E agora? E o Senhor dizia: vai, porque lá precisa de ti.
deixou o seu local de trabalho, onde as despesas mensais eram 15 mil, amor, 15 mil reais. Deixamos tudo, pastor. Parecia uma coisa de louco. Deixamos o casal de missionário que nós pagávamos e viajamos para fora do Brasil. Voei 14 horas sem intercalagem. E quando eu fui para entrar no avião, eu vi o anjo do Senhor. Eu pegava na mão do meu marido lá e o anjo do Senhor disse: segura na minha, porque eu vou e eu aprendi. Eu entrei naquele avião, chegou naquela casa. Eu soltei minhas malas chorando, entrei no quarto. Eu disse: aí, Senhor, cheguei. E o Senhor disse assim: agora prepara, põe a casa em ordem, prepara o altar, porque eu receberei o sacrifício. Pastor, 38 dias de culto. A primeira palavra foi perdão, libera o perdão. Deus mandava pessoas, ia lá, perdoava, se abraçava. Segundo, volta a dormir no teu quarto, se reconciliava com o esposo. Deus foi colocando tudo no seu devido lugar. Quando foi se aproximando, 20 e poucos dias, ela olhou para mim e disse: Lande, agora eu estou preparada para partir. Sabe o que aconteceu? Fomos assistir ao preparando o velório dela, pastora. Em um documento ela assinava: eu quero vestir essa roupa. Eu quero que aconteça isso na cerimônia. Eu quero esse caixão. Eu quero esse funeral. E foi aí que Deus começou a falar comigo. E o Senhor dizia assim: agora tu vai ver de perto como eu faço, como eu trabalho na vida daqueles que confiam. Eu te pergunto nessa noite: será se vale a pena você estar servindo a Deus? Tem gente aqui que até pensou em desistir já. Tem gente aqui que o chamado é tão grande, tão árduo. Tem que pegar, se ferrar e muitas das vezes pergunta ao Senhor: Deus, como eu vou exercer o chamado que o Senhor colocou nas minhas mãos? E assim diz o Senhor: filha para ti, olha, eu te conheço. Eu te conheço tão bem que eu sei o que tu falou comigo ainda hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa: acaso eu não sou Deus de perto e também Deus de longe? Não conheço eu as tuas limitações, mulher? Não sou eu dono de todas as coisas? Eu te formei. Para tu estar de pé, e a minha mão te faz estar de pé. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: tu me fez uma promessa, e a promessa não dá para voltar para trás. E o Senhor te diz assim: é tempo de marchar. Eu não te dou o direito de retroceder. Eu não dou o direito de tu olhar para trás. Mas hoje eu renovo as tuas forças. O Senhor te diz assim: eu estou visitando o teu coração e desentupir a artéria aqui, ó. Para tu saber que eu sou Deus na tua vida. O inimigo até fez reunião no inferno, tentando lançar sobre a tua vida medo. O medo tentava corroer a tua alma. Mas eu passo o bálsamo aqui hoje e te digo: eu sou bálsamo. Eu sou aquele que cura a ferida. Eu sou aquele que dou vida. Eu sou aquele que sustenta. E te surpreenderei em alguns dias. Poderá testemunhar, assim diz o Senhor Deus.
eu entendi o sentido da vida, pastor. Eu voltei da Holanda, conhecemos algumas igrejas, pastores, fizemos a obra, vimos como é árduo, porque lá para servir a Deus é escondido da igreja. Nós temos a liberdade aqui. Em alguns lugares lá não dá. E tem tanta gente com sede. Eu voltei chorando, dizendo ao Senhor: Deus, eu tenho dinheiro no banco, na conta ou não, eu vou permanecer olhando para Ti. Deus, eu olhando ou não as minhas limitações, me faz exercer o meu chamado. Porque quando ela partiu, ela me deu a certeza. Eu lembro que ela disse: Silândia, foi 9 dias velando o corpo. E no segundo dia que ela tinha partido, ela falou: Silândia, para a terra eu não volto. Eu tive uma visão. E ela falava assim: é tudo ilusão aqui na terra. Tudo é ilusão. E eu voltei dizendo ao Senhor: prepara, Senhor, prepara aquele povo que o Senhor formou no ventre para um propósito. Prepara a tua igreja, Senhor, não deixa que a tua igreja venha se embaraçar aqui na terra. Porque, pastor, nós somos tão paios, irmãs, porque corremos tanto em alcançar os nossos sonhos, corremos atrás de faculdade, de se formarmos. E o Senhor dizendo assim: olha, se tu cuidar do que é meu, eu realizo todos os teus sonhos. Eu lembro que eu cheguei lá, ela toda acamada, Deus levantou ela da cama, onde a medicina olhou. O câncer não derrubou o cabelo, o câncer dela não deixou ela desfigurada. Deus fez ela ficar inteirinha. Ela não podia subir escada, descer, e ela subia todos os dias, porque a casa, o quarto era embaixo, a casa em cima. E nós visitamos todas as igrejas que ela tinha contato. O Senhor nos levou para lá para despedir ela de todos os amigos. O Senhor salvou vidas, falou com vidas, e voltamos para casa, fazendo uma promessa ao Senhor. Tem momentos que o chamado gera lágrima, gera dor, igreja. Tem momentos na nossa jornada que nós estamos feridos e chega alguém sangrando, pastor, e nós precisamos abraçar. E tem momentos nas nossas vidas que nós estamos ali na correria do nosso trabalho e Deus fazendo a obra, porque o meu espaço é estética, é beleza. E tem vidas, pastora, que vai lá, que deixaram em casa remédios para quando voltar a tomar e morrer, cordas. E quando elas entram no meu salão, a primeira coisa que o Senhor diz assim: abraça, porque hoje eu quebro o jugo. Deixa eu te dizer uma coisa, até o teu trabalho tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Os teus passos tem que ser para glorificar o nome dele, igreja. Não adianta o pastor estar aqui diante de os demais, colocar fogo aqui no altar e a igreja está dispersa. Nós fomos escolhidos como corpo de Cristo, a noiva. Não podemos estar dispersos. Todos os dias o inimigo prepara um laço para nos destruir, mas a todo o tempo
O leão da tribo de Judá está do nosso lado. A tua casa não toca, os teus filhos não tocam, a tua família não toca. E é por isso que o Senhor me enviou aqui nessa noite, para te dizer: faz somente a minha obra, porque as demais coisas eu lhe acrescentarei. Deus sabe a tua necessidade, irmã. Tu não sabe o que eu estou precisando, é financeiro, não importa. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata. Ele faz o que quer, dá quem quer, do jeito que quer. Mas Ele quer um coração adorador. Coração que se doa para Ele. E que me gasta, o coração que olha para os céus e não mede esforço. É com dor, é com lágrima, é com afronta. Mas foi assim que o Senhor fez. Foi assim que o Senhor escolheu. Foi assim. Vai na casa de Jessé. Tem um esquecido lá no campo, apacentando ovelhas. O Senhor já sabia quem era Davi lá no campo, onde ninguém estava por perto. E é no teu deserto que o Senhor te contempla. Quantas vezes o inimigo falou na tua mente: é melhor tu desistir, tu parar. A tua vida sempre vai ser de humilhação, de fracasso. Mas nessa noite o Senhor te diz assim: ó, não se preocupa, descansa o teu coração. Não sabes tu que os meus olhos estão em todas as partes. O Senhor diz assim: deita, filha, a cabeça no teu travesseiro e dorme tranquila. Sou eu, Deus, que mudo a trajetória, a situação. O Senhor te diz assim: eu coloquei nas tuas mãos a responsabilidade. E muitas das vezes é dolorosa, é árdua. Mas sabe aquela oração que tu fez lá dentro da tua cozinha? Quando tu lavava ali os teus pratos, copos, tu conversava com Ele, e o Senhor dizia assim: olha, eu contemplei a tua voz. Sabe o que o Senhor te diz? Prepara, porque aquela causa eu estou abraçando hoje por amor de ti. Hoje eu te renovo, eu renovo as tuas forças. Hoje eu coloco-te nos meus braços e te faço caminhar e descansar em pastos verdejantes. Assim diz o Senhor. Lança sobre mim toda a ansiedade e eu cuidarei de ti. Assim diz o Senhor. Ele é dono de todas as coisas. E é por isso que nessa noite, com a permissão do pastor, você pode ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Vai ser horário. Vou estar passando o microfone. Irmãos, interrompendo aqui a missionária, eu cheguei hoje aqui na igreja, o Senhor me incomodou fortemente no final do culto eu orasse por famílias, porque tem famílias aqui quebradas, dilaceradas, e é batalha espiritual. Está pensando que é a implicância da esposa ou do esposo, que é a desobediência do filho, mas é Satanás operando. Tem famílias aqui que, se Deus não fizer o milagre hoje, esta semana estarão separados. E
Eu iria chamar para orar. Mas como a missionária está pregando e Deus está levando ela nesta área também, porque Ele já falou comigo aqui, eu quero pedir que ela ore a este respeito. E certamente Deus já induziu, eu estou falando isso para ela ficar mais à vontade. E se tem alguém aqui, porque tem, eu sei que tem, que Deus não vai me falar à toa. Se eu fosse você, eu já te convido aqui para frente, porque Ele quer restaurar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Eu te convido para você vir aqui na frente. Glória a Jesus. Você que precisa de um milagre urgente da parte do Senhor. Irmão, eu me intimido. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quantas vezes eu me reconciliava quando eu era pequena? Tamanho daquela criança. Eu cantava nas crianças. Eu cantava nos adolescentes. Recebia a oportunidade. E quando o pastor dizia assim, tem alguém que quer se reconciliar? Pastor, eu ia na frente, pastor, ele dizia, eu quero. Sabe por que eu dizia eu quero? Porque eu queria dizer para Deus que se eu tivesse errado, eu precisava que Ele me perdoasse naquele dia. E hoje, sabe por que o Espírito Santo não tem operado no meio da igreja? Porque muitos se sentem autossuficientes. Já não acham mais que precisa ser perdoado. Já não acham mais que a igreja precisa ver. Olha, eu vou expor minha vida. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem que perder é Satanás. A tua casa ela tem que estar dentro dos projetos a quais o Senhor designou. A tua família tem que estar resguardada. Então, todas as vezes que o pastor conduzir aqui pela voz do Espírito Santo, para vir aqui na frente, venha sem medo. Chama teu esposo, chama os teus filhos. Fala para o Senhor, Deus, olha aqui a minha casa, olha aqui a minha família, olha aqui a minha vida. Como o Senhor te conhece. Se tu soubesse o quanto Deus se importa com você. Se você soubesse do tanto que o Senhor almeja ouvir a tua voz. Olha que o Senhor curando a ferida aqui. Quantas coisas tu nunca conseguiu colocar para fora por machucar tanta tua alma? Quantas coisas estão guardadas aqui dentro? E tu não abre a boca por vergonha. O Senhor te diz assim, mas filha, eu sou teu pai. Eu sei a dor que corrói aí dentro. E o Senhor te diz assim, eu estou enxugando as tuas
esposa, pastor. Daqui, Jesus, nós, diante da tua presença, Pai, olha os teus filhos aqui, ó. Papai, quanto tempo tá que tem faltado diálogo entre os teus filhos e a ti. Mas nessa noite, papai, eu quero te pedir algo especial. Eu quero começar te pedindo aquele abraço, um abraço de pai, quando guarda, quando sente saudade do filho. E nessa noite eu quero te pedir, começa abraçando as nossas vidas e nos fazendo entender que o Senhor nunca nos abandonou. Sempre esteve do nosso lado. Meu Pai, nessa noite está aqui, Senhor, o pastor, a sua esposa. Senhor Jesus querido, só o Senhor sabe, meu Pai. Senhor, aquilo que eles têm esperado em Ti. A providência que eles têm almejado, meu Pai. E eu quero te pedir para que o Senhor venha guardar a sua casa, a sua família. Eu quero te apresentar famílias que estão aqui nessa noite. Meu Pai, famílias que o inimigo tem tentado destruir, porque sabe o propósito que o Senhor tem. Meu Pai, nessa noite, vai repreendendo, Deus, todo o trabalho, Senhor, que tenha sido feito no reino espiritual, para destruir casamentos, destruir lares, Senhor, oferendas que têm sido, meu Deus, oferecida, meu Pai amado, em encruzilhadas, para destruir famílias, destruir casamento, destruir vidas. Meu Pai, é nessa noite que o inimigo vai bater em retirada e para glória do teu nome, vidas venham ser libertas, as correntes venham ser quebradas, as correntes venham ser livres, e para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, a minha casa vai permanecer de pé. Senhor, a casa dos teus filhos vai permanecer de pé. A tua igreja vai permanecer de pé, porque é o leão da tribo de Judá. Ele peleja. Pai, tem pessoas aqui que estão enfrentando enfermidades. E eu quero te pedir para o Senhor curar esse caroço, esse nódulo aí. Senhor, eu quero te pedir para o Senhor visitar o estômago de pessoas aqui nessa noite, o coração. Senhor, o útero. Meu Pai amado, toda amarração, toda obra de magia negra, toda obra ao contrário daquilo que o Senhor determinou, que em nome de Jesus venham ser quebradas, jogadas por terra, em nome de Jesus. Cura, meu Pai. Visita mentes de pessoas aqui. Senhor, visita mentes aonde o inimigo tem atacado, meu Pai, para desestruturar. Senhor, depressão, sai da vida dessa mulher em nome de Jesus. Sai da vida deste homem em nome de Jesus. Sai da vida dessa jovem em nome de Jesus. Crise de ansiedade, sai da vida dessa mulher agora em nome de Jesus. Larga a casa dela, larga a família, larga os filhos e não volta nunca mais, em nome de Jesus.
pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Para te